Ah, dolorido, depois de um diagnóstico fechado, você já trouxe a incapacidade junto com você? Meu nome é Lili Stafusa, eu sou fisioterapeuta e osteopata e eu vou te ajudar a conhecer o seu corpo para aliviar suas dores. É muito comum as pessoas associarem um diagnóstico a uma incapacidade. Geralmente, quando a pessoa recebe a informação de que está com hernia de disco, fibromialgia, artrose, geralmente elas têm duas respostas, as mais comuns, né? Uma delas é se justificar em cima disso. Então, eu não posso fazer por conta disso. Eu não posso realizar por causa daquilo. Mas não parou para pensar por quê que eu não tô conseguindo fazer? Ou o que eu tô fazendo de errado? Vamos conceituar junto comigo? Primeiro, lembra, o problema muitas vezes não é o problema quando a gente está falando de mecânica. Vou explicar melhor tudo isso. Se você tem uma hernia de disco, ou se você tem uma artrose, quer dizer que essa articulação ou que nesse disco existe muito movimento. Então ali existe uma sobrecarga muito grande. Então quando você realiza qualquer movimento, vamos supor, eu vou lavar louça. Então eu resolvi que hoje terminamos o almoço, vou lavar a louça. E comecei a lavar a louça e comecei a sentir minhas costas. Comecei a sentir pinçar o nervo, lembra lá do tipo de dor. Então eu consegui caracterizar uma dor em trajeto, é uma dor neural. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai lá e acessa meu vídeo de tipos de dor, que você vai conseguir identificar um pouquinho melhor qual que é a sua dor e onde que é a sua dor. Mas vamos voltar ao exemplo. Tô lavando louça e de repente eu senti, minha coluna começou a doer. E aí, o que eu deveria pensar? Deveria pensar assim, eu tô fazendo movimento demais, onde eu tô sentindo dor. Então eu posso tirar um pouquinho da sobrecarga ali. Então eu posso flexionar um pouquinho o meu joelho. Então se for, por exemplo, se for uma hérnia na lombar, que é muito comum, eu vou flexionar, dobrar um pouquinho o meu joelho, tirar um pouquinho dessa carga da lombar e aí continuo fazendo minhas atividades. Se mesmo assim não acontecer uma melhora significativa, eu vou ter que buscar recursos maiores, uma mobilização, um alongamento, para poder aliviar minha dor. Mas eu posso ser o responsável por facilitar o meu processo de autocura. Primeiro, observando se eu posso prevenir uma piora da dor, e segundo, facilitando com que o sangue, a vascularização, o nutriente chega onde ele precisa. Mas geralmente a pessoa, quando recebe um diagnóstico de hernia de disco, ela traz consigo, como eu disse, uma incapacidade. Então ela fala, nossa, tá doendo porque eu tenho hernia de disco, então eu não vou fazer. E é claro, entendam, realmente, se você estiver com dor, não é para você fazer, porque é sinal que está tendo uma sobrecarga naquela região, quando você está ficando naquela posição muito tempo em pé, tá? Então não é que você tem que sentir dor, não é isso. É você tentar se ajustar para você não gerar sobrecarga ali naquela região, porque o problema não é a região, o problema é que você está fazendo demais movimento em uma região e essa região que você está fazendo muito movimento danificou, alterou a estrutura já. Então eu preciso achar meios de movimentar outros lugares, de tirar o bloqueio de outros lugares para poder assim harmonizar o meu movimento, e harmonizando o meu movimento eu tiro a sobrecarga. Por que tem épocas que eu sinto dor e tem épocas que eu não sinto dor? Você já parou para se perguntar isso? Porque na época que você está sentindo dor, a sobrecarga do movimento, ela está acontecendo toda naquela região. Então, você precisa achar meios para melhorar a vascularização ou para desbloquear outras regiões que não estão funcionando, não estão fazendo o seu papel ali naquela posição e estão dificultando o seu processo de autocura. Outra coisa muito comum
é a pessoa, primeiro, né, como eu já disse, é a pessoa deixar de realizar as atividades porque tem a hérnia de disco. Segundo tipo de paciente, geralmente ele fica ali sentindo dor, porque acha, é normal sentir dor, né? Eu tenho que aguentar um pouquinho de dor também. É normal. E não é normal sentir dor. Um movimento, uma posição, ela não deve gerar dor. Se ela tá gerando dor, é porque você tá jogando movimento na estrutura. E se você tá jogando movimento na estrutura, você pode piorar essa dor. E aí, Lili, como que eu vou fazer então? Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que saber até onde que eu vou levar o movimento. Eu preciso saber qual articulação não está fazendo movimento. E daí eu preciso tirar 5 minutinhos, fazer uns movimentos, uns alongamentos. E aí meu dia vai render muito melhor. Lilia, mas eu não tenho tempo. Eu já não tenho tempo para nada. E aí você vai me falar que eu tenho que parar 5 minutos para fazer alongamento? Na verdade, pensa comigo. Se você vive 24 horas com dor, ou vamos supor, não é 24 horas, 10 dessas 24 horas, 10 horas você tá passando com dor. Se dessas 10 horas você tirar 5 minutos e eu te disser que esses 5 minutos vão ser essenciais para você aliviar a sua dor, e agora? O que você pensaria? Não seria muito melhor você usar 5 minutos para diminuir dessas 10 horas, vamos supor, para 5 horas? De repente você não diminui a intensidade, mas você diminui a frequência. São essas duas formas que a gente tem de mensurar. A gente pode mensurar a intensidade e a frequência, e a gente sabe se a gente está melhor ou não. Mas pra gente é muito mais fácil ir lá, tomar um analgésico e viver a vida, viver o dia e melhor, né? Só que pensa comigo, se toda vez que você estiver aumentando a pressão, a sobrecarga numa articulação, você toma medicação, você realmente, pode ser que em alguns momentos você não sinta dor. Só que você concorda comigo que você não está sentindo dor, mas você está danificando a estrutura? Então, olha a importância da dor nesse caso. É importante a gente, às vezes, em algum movimento ou outro, sentir dor. Pra quê? Pra gente saber que tá fazendo de forma errada. Porque se você cortar, falar assim, não, hoje eu preciso tomar a medicação pra eu conseguir... Tem momentos, tá? Porque se nesse momento que você tá fazendo exercício, tá fazendo sua atividade de vida diária, tá lavando a sua louça, você sentiu dor, você vai lá tomar um medicamento, continua lavando a louça, você acha que está acontecendo aonde o movimento? No mesmo lugar, você não se adequou, você melhorou talvez a vascularização ali no local, porque às vezes a medicação faz isso, né, facilitou, só que aí depois o que acontece? Muitas vezes a dor volta, ou a dor volta ainda pior. Então é claro que existem momentos, e quem vai te dizer o melhor momento para tomar medicação é o médico, não é você, é o médico. Então, evite se automedicar. Tem dor? Tenta se conhecer, tenta saber o que você pode fazer para melhorar, para adaptar ou para vascularizar. Isso é muito importante. Então, a partir de agora, quando você receber um diagnóstico, se isso acontecer, pergunte-se: aonde está o problema? O que eu posso fazer para facilitar a minha dor? Eu posso recorrer a algum profissional? Eu posso recorrer aos exercícios? Mas você só vai recorrer aos exercícios se você entender do seu corpo. Ou você recorre a um profissional que vai poder te ajudar e te orientar em relação a isso. Mas não use como desculpa, não é nem desculpa, né? Não use como muleta, vamos dizer assim. Não use como muleta seu diagnóstico. Para você ficar parado, para você não ser uma pessoa ativa. Eu, Lilian, conheço muitas pessoas que têm alterações importantes e são pessoas ativas. São pessoas que realizam
as suas atividades, são pessoas que além de realizar as suas atividades do dia, ainda fazem uma caminhada, ainda fazem um exercício. Então é importante você parar e analisar o seu diagnóstico. Você carrega com o seu diagnóstico uma incapacidade? Para fugir um pouquinho da coluna, hoje eu vou dar um exemplo de uma paciente que tinha muita dor nos braços. Ela tinha alteração de vascularização, então ela tinha um inchaço muito grande nas mãos, uma sensação em trajeto, que é aquela dor de tipo neural. Ela tinha diminuição de movimento da cervical, da cabeça. Ela tinha uma taquicardia, ela sentia de vez em quando uma palpitação e a respiração curta. Foram esses sintomas que ela chegou. E aí eu fui orientando para que ela conhecesse o corpo dela, percebesse qual momento que acontecia mais, e nós identificamos o seguinte, aliás, ela identificou o seguinte, que dependendo da alimentação dela, ela sentia que o inchaço era maior. A nutrição, ela é muito importante. É importante a gente adequar a nutrição para melhora, para ajudar a facilitar o nosso processo de aliviar a dor. Por quê? Porque tem alimentos que são inflamatórios. Então, para ela teve que tirar a farinha branca, se eu não me engano. Isso é muito particular. Você tem que identificar o que para você piora ou melhora. Mas para ela foi a farinha branca. E ela tirou, ela falou, nossa, ó, meu inchaço já melhorou. E nós iniciamos alguns movimentos de cervical, algumas contrações, e ela foi melhorando. Ela percebia que em alguns momentos ela estava em estado de alerta, ela estava muito ansiosa, né? E aí eu comentei com ela, eu falei, ó, quando a gente está muito ansiosa, geralmente a gente traz toda a atenção nessa região aqui, né? Daqui para cima. E ela realmente era muito tensa nessa região. Tudo que ela ia fazer, ela falou, Li, eu ia torcer um pano, eu forço tanto minha mão, e eu comecei a perceber isso. E ela era professora, então ela trabalhava muito com as mãos, né? Ela passou, hoje ela é aposentada, mas ela passou um período grande trabalhando com os braços. Então é um movimento que ela fez por muito tempo. E ela começou a perceber o tanto de força que ela jogava. Então quando ela fazia algum movimento, podia ser da perna, podia ser do pescoço, ela estava forçando as mãos. Então eu comecei a orientá-la a jogar algumas forças na perna. Então ela tá lá, eu falei pra ela, quando você se perceber com essa ansiedade, com essa tensão, vai lá e faz 1 minuto de agachamento. Então eu fui lá, ensinei ela, encosta na parede, faz 90 graus, vou até mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como que eu expliquei pra ela. Ó, falei pra ela, você encosta na parede, dobra seus 2 joelhos, pezinho no chão e fica 1 minutinho ali. Você vai começar a sentir sua coxa. E aí, a hora que você começa a dar atenção pra sua coxa, você vai começar... Ai, deixa eu sentar aqui. Você vai começar a tirar a atenção dessa região. Isso vai ser muito importante pra você. Pois ela fez. E o mais legal é isso, é você conseguir orientar e a pessoa querer se ajudar. Ela não justificou, nossa, eu tenho e ponto. Não, ela quis melhorar, ela quis ajudar, ela estava nesse momento, tá? Porque tem isso também, a gente tem que se respeitar. E ela começou a fazer. Ela falou, Lilian, é incrível, porque minha respiração melhorou, eu não tenho mais taquicardia. Quando eu percebo que eu tô começando, eu já vou lá e faço 1 minutinho de agachamento. Pra mim foi excelente. Aí ela falou assim, até o meu movimento do pescoço tá melhor. E assim, a parte do nervo dos braços e vascularização, ela sai toda dessa região. Então, uma alteração de braço, possivelmente, pode ter interferência daqui, dessa região. Então, tanto a respiração como essa vascularização, esses sintomas do braço. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. Pra ela, então, nem imaginem, né? Ela tá muito melhor, ela ainda tem dor, ela ainda tem inchaço, porém a intensidade e a frequência dela diminuíram demais. Então, olha aí um exemplo real de como entender o corpo ajuda a aliviar suas dores.